Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula de Direito Empresarial. E pessoal, nós vamos começar pelos nossos estudos estratégicos, né? Vamos entrar dentro do edital, entender tudo aquilo que o edital cobra para a gente em relação ao direito empresarial, no tocante aí ao nosso concurso, né? A nossa prova de concurso. E o olhar que a gente vai ter aqui não é um olhar específico do direito empresarial, mas é um olhar do direito empresarial à luz daquilo que a banca, a Vunesp, ela trata em relação a esse concurso. Não é nenhuma novidade para a gente, porque esse concurso já foi realizado anteriormente pela própria Vunesp, né? Então é uma repetição do que a gente tem aí. Mas a gente tem novidades, pessoal, porque se eu pego o edital da prova anterior e comparo com o edital da prova atual, a gente teve algumas diferenças, teve até modificações estruturais em termos de definição das próprias disciplinas em si. E aí, consequentemente, a gente tem alterações e agora a gente vai começar a trabalhar em cima disso para que vocês possam entender. Então, eu vou trabalhar em dois sentidos. Primeiro, eu vou mostrar para vocês qual é o conteúdo que o edital cobra, como é que a gente compreende esse conteúdo, e já vou propor aqui para vocês uma estratégia de estudo, né? A nossa banca, a exemplo de grande parte das bancas de concurso, ela é uma banca legalista, pessoal, embora vocês vão ver que nem tudo que está no edital aqui em termos de conteúdo está previsto dentro da legislação, mas na sua maior parte o conteúdo está previsto exatamente dentro da própria legislação. Então, consequentemente, eu vou dar aqui até algumas dicas de estudo. Ainda é uma dica preliminar, né? Porque a gente tem todo um curso a desenvolver com vocês, mas já vou dizer para vocês quais são os dois pontos de destaque que eu vou citar aqui em termos de estudo da legislação. Porque o ideal, pessoal, dentro da sua preparação, além de você assistir às aulas, é que você também resolva questões anteriores realizadas pelas bancas e até questões simuladas que eventualmente a gente vem oferecer para a preparação de vocês e complementando o seu estudo a leitura da legislação. Nesse sentido, o direito empresarial vai contar com uma facilidade, porque talvez para grande parte das pessoas, direito empresarial seja um bicho de sete cabeças, né? E eu costumo dizer que, de alguma forma, em alguma medida, isso é um mito que se criou, pessoal. Porque todos vocês sabem que tudo aquilo que vai passando por uma repetição, aquilo acaba ficando, vira como se fosse um lema. Então se criou tanto esse lema de que direito empresarial é um bicho de sete cabeças, que consequentemente todo mundo já entra, quando vai falar em estudar direito empresarial para qualquer finalidade que seja, todo mundo já entra com aquela crença limitante que foi estabelecida, que foi criada, que empresarial é um bicho de sete cabeças. Não é bem assim, pessoal. Eu prometo para vocês que eu vou tentar tornar a vida de vocês mais simples aqui, principalmente se você puder compreender a estrutura que a gente vai trabalhar em cada uma das aulas dentro de cada um dos temas. Nós temos 4 questões na prova, e essas 4 questões, elas acabam sendo importantes dentro do percentual mínimo de acerto que vocês devem fazer, né? Porque considerando que vocês têm que atingir aí na primeira fase do concurso 60% de acerto, então não dá para você simplesmente dizer assim: ah, eu vou priorizar a matéria A, B e C em detrimento da matéria D, E e F. Não é bem assim, pessoal. Até porque, se você agora no início do curso já está pensando em priorizar, é porque você não está fazendo isso corretamente. Então, considerando que nós temos um tempo relativamente grande para você correr as matérias, então, consequentemente, nesse primeiro momento, não há que se falar em priorizar absolutamente nada. E quer uma razão para você não pensar assim em relação ao direito empresarial? Eu vou começar a mostrar o conteúdo para vocês, vou explicar um pouquinho para vocês o conteúdo do edital e eu posso afirmar para vocês, né, a partir da análise que eu fiz, inclusive comparativa do concurso anterior para o concurso atual, para saber exatamente se haviam mudanças, e como eu disse para vocês, houveram mudanças, eu posso afirmar para vocês que mais
da metade daquilo que está no edital, que em relação ao conteúdo de empresarial não é pequeno, ele é relativamente grande, mas mais da metade está em um único lugar da legislação, pessoal. Está no livro 2 do Código Civil, que é o livro de direito de empresa, que começa lá no artigo 966, vai até o artigo 1195. Então você tem nesse trecho mais da metade do edital. Então olha o quanto isso vai facilitar a sua vida em termos de estratégia de estudo. Você vai assistir às aulas e você vai começar. E é começar, pessoal, por isso que eu falei para vocês que era dica de estratégia. Você vai começar fazendo o estudo pelo livro de direito de empresa. Então, considerando que ele não é tão longo assim, é possível plenamente, pessoal, aí do 966 ao 1195, né? É possível que você faça uma leitura detida do livro 2, o livro de direito de empresa. Quer entender por que eu falei para vocês que ele é o carro-chefe, pessoal? Bom, olha aqui, ó. Se eu começar a olhar então para o nosso conteúdo, o conteúdo de direito de empresa, né? Ele vai começar exatamente pelos conceitos de empresa e empresário. Quando a gente fala da figura de empresário, nós estamos falando na figura do empresário individual. Quando a gente fala na figura de empresa, nós estamos falando no gênero. O gênero empresa comporta duas espécies, pessoal. Uma espécie que é o empresário, que por redundância a gente fala empresário individual, e sociedade empresária, considerando que nós não temos mais a figura da EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela foi revogada do Código Civil. Então, restou o empresário e as formas de sociedades empresárias. Então, empresa é um gênero do qual empresário e sociedade empresária são espécies. Então, o nosso edital começa trabalhando exatamente isso. Aí ele vai falar sobre as regras gerais para o empresário, porque é um pouco diferente do empresário para a sociedade empresária. Então ele vai falar um pouquinho das regras gerais do empresário, falando da questão que envolve capacidade e as obrigações em si. E quando a gente começa a generalizar isso para o âmbito da empresa, então a gente amplia um pouco mais essa discussão. Aí a gente não vai mais na discussão específica da capacidade civil. Então a gente começa falando, por exemplo, do enquadramento econômico de empresas. Quando a gente está falando do enquadramento econômico, para tornar isso mais popular para todos vocês, estou me referindo ao enquadramento como MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. A partir daí, vêm as regras gerais para todas as empresas, seja na forma de empresário individual, seja na forma de sociedade empresária. Então aí a gente vai falar um pouquinho nas obrigações empresariais, e aí eu vou até chamar a atenção de vocês, entre as obrigações empresariais, talvez a que mais guarde relação com o Ministério Público, porque esse tem que ser o nosso foco, né, pessoal? Pensa que quem está elaborando as questões, de certa forma, em certa medida, vai acabar pesando naqueles temas onde há uma relação direta com a figura do Ministério Público, não é isso? E aí quando a gente fala, por exemplo, no registro de empresas, tem uma questão que envolve registro, que é exatamente no sentido indireto. Para uma empresa ela ser regular, ela precisa ser registrada. Então, quando a gente falar de registro, nós vamos falar quais são as consequências do não registro. E uma das consequências possíveis que a gente pouco leva em consideração é que o Ministério Público, ele pode eventualmente oferecer aí a denúncia criminal pela prática de exercício ilegal de atividade econômica. Então veja, como de uma obrigação empresarial pode gerar uma atuação do Ministério Público, tá certo? A gente vai falar da figura do estabelecimento empresarial. Esse é um tema que também merece a nossa atenção, no sentido de que o legislador ele alterou o Código Civil para acrescentar dentro de estabelecimento empresarial também a possibilidade do estabelecimento virtual. Então a gente vai ver toda a composição do estabelecimento empresarial e ver que ele pode ser físico, ele pode ser virtual e ele pode ser híbrido, tá? Bom, vamos falar do direito e dos princípios concorrenciais, pessoal. Isso é algo que interessa também diretamente ao Ministério Público,
porque as infrações contra a ordem econômica e os atos anticoncorrenciais que estão dentro do direito concorrencial, né, do chamado direito concorrencial, eles também tipificam condutas que são criminosas. Então, o mesmo ato anticoncorrencial, o ato de infração contra a ordem econômica que tem meramente natureza civil, pode ter também, dependendo da gravidade, a tipificação como crime, tá? Vamos falar da propriedade industrial, que é um tema que ainda está ligado ao direito concorrencial, porque quando a gente fala da proteção dos bens de propriedade industrial, né, marca, patente, desenho industrial, nós estamos falando de uma forma de proteger os direitos da empresa contra a sua concorrência. Proteger o direito de propriedade industrial para que ela tenha exclusividade dos seus bens de propriedade industrial. Agora, toda vez que ela precisa invocar o direito de exclusividade dela, é porque o concorrente ou qualquer outro interessado está violando um direito de propriedade industrial dela. Vamos depois falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Olha a curiosidade sobre esse tema, pessoal. Primeiro que, novamente, vou ressaltar a importância, né? O Ministério Público, naqueles casos em que ele possa intervir, ele também pode ser o requerente do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ele também tem legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Isso vem previsto lá no Código de Processo Civil, a partir do artigo 133. Mas para nós, em relação ao concurso, interessa saber que a desconsideração da personalidade jurídica não é um tema que vai cair exclusivamente em direito empresarial, pessoal. Ele pode cair em várias áreas diferentes na sua prova. Então, por exemplo, só para a gente não divagar muito, pode cair nas questões de civil, pode cair nas questões de interesses difusos e coletivos, pode cair em processo civil, como pode cair em direito empresarial. Então, quando nós formos abordar aqui o tema da desconsideração da personalidade jurídica, a gente não vai fazer uma visão exclusiva para o direito empresarial. A gente vai fazer dentro do contexto daquilo que possa ser cobrado para vocês na prova, para que vocês tenham essa certa vantagem de transitar entre as questões, entendendo que o instituto é o mesmo da desconsideração. O que pode mudar é apenas a hipótese legal de cabimento. Então, quando eu falo lá nos interesses difusos e coletivos, pode ter a hipótese da Lei de Responsabilidade Ambiental, pode ter a hipótese do Código de Defesa do Consumidor, e quando eu estou falando no direito empresarial, ele tanto pode estar, por exemplo, no Código Civil, lá no artigo 50, como também pode estar previsto lá na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Tá bom, pessoal? Bom, aí a gente entra especificamente no direito societário. Olha como tudo que eu falei para vocês agora, né, até agora, tirando o direito concorrencial, tudo está previsto dentro do livro de direito de empresa. E a parte principal em termos estruturais do livro de direito de empresa do Código Civil é a parte de sociedades, pessoal. Ele abre, depois que ele sai da questão conceitual, ele abre a questão societária falando de regras gerais, aí fala de sociedades despersonalizadas, aí fala das sociedades personalizadas e fecha com as regras gerais aplicáveis a todas as empresas, inclusive às sociedades. Então, por isso que eu falei para vocês que o livro de direito de empresa do Código Civil, ele é de uma importância muito grande dentro da preparação de vocês. Então, no direito societário, a gente começa falando dessas regras gerais, aí quando a gente falar de sociedades despersonalizadas, a gente vai falar tanto da sociedade em comum, quanto a sociedade em conta de participação, aí a gente migra para as sociedades personalizadas, que são aquelas que serão devidamente registradas, né? A gente começa com uma que não tem natureza empresarial, que é a sociedade simples, mas porque ela está no livro de direito de empresa, e na sequência, as sociedades empresárias registradas, que são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em comandita por ações
e o Código Civil fecha com a cooperativa. Claro que talvez vocês fiquem um pouco contrariados nesse estudo, falar assim, professor, mas a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e em comandita por ações já caíram em desuso. Para aqueles que aí até são um pouco mais curiosos, né, já viram que no projeto de lei que altera o Código Civil, inclusive, tem a proposta de se revogar essas três sociedades. E aí fica aquela questão, mas por que que eu tenho que colocar isso dentro do contexto do meu estudo? Por duas razões, pessoal. A razão número um, simples, porque está vigente dentro da legislação. Se está vigente, a gente tem que estudar, porque pode ser cobrado. Mas o segundo aspecto, pessoal, importante da gente entender é que, embora essas sociedades tenham caído em desuso, embora haja a proposta de revogação dessas sociedades, fato é que nas várias juntas comerciais espalhadas pelo Brasil, ainda existem empresas que são regidos por esses três tipos sociais. Então, eventualmente, para que a gente venha a desconsiderar a existência, precisa ter uma transição das empresas já existentes para um dos outros modelos existentes no Código Civil. Mas isso só vai acontecer quando efetivamente o Código Civil for alterado, tá? E a gente fecha a parte do direito societário fazendo a distinção entre sociedade nacional e sociedade estrangeira. Tema que é pouco trabalhado nas faculdades, né, pessoal? Mas que para concurso tem um interesse muito grande, principalmente porque a ideia que muita gente faz entre o que seja uma sociedade nacional, o que seja uma sociedade estrangeira, é equivocada. E aí a importância que eu falei para vocês de fazer a leitura do livro de Direito de Empresa do Código Civil, porque quando você for ver no livro, você vai ver que o critério é bem diferente daquele que você imaginava, porque eu tenho certeza absoluta, muitos de vocês estão vinculando dois aspectos para definir o que é uma sociedade nacional ou estrangeira. Então você vai pensar assim, o capital que foi utilizado para a Constituição ou a origem dessa empresa, mas não são esses os critérios legais, tá bom, pessoal? Bom, a gente fecha, ainda dentro do livro de direito, aliás, fecha não, a gente caminha para o final, ainda dentro do livro de direito de empresa, falando de operações societárias. É um tema que a gente tem que ficar bem atento, porque é um tema da moda, né? Porque quando a gente fala desse tema, operações societárias, só para vocês entenderem, nós estamos falando de fusões, incorporações, constituição de grupo econômico, consórcio entre empresas. Então, são temas da moda e que, por serem termos da moda, temas da moda, acabam sendo muito cobrados em concursos. Porque, pensa o seguinte, pessoal, os examinadores que vão elaborar as questões dessa prova, eles também assistem televisão, eles também navegam pela internet, eles leem aquilo que está acontecendo no mundo empresarial e virá desses temas certamente questões que vão ser cobradas para a gente. A gente fecha a parte de sociedade falando de dissolução e liquidação societária. E aí olha uma curiosidade sobre isso, né, quando a gente fala de dissolução e liquidação. Porque é muito importante também a gente tentar fazer a vinculação dos temas com o papel do Ministério Público em si, né, já que esse é o nosso carro-chefe. E quando a gente fala daquelas sociedades que são chamadas autorizadas, se diz autorizadas porque, além do registro na junta comercial, são sociedades que precisaram da autorização de um órgão público ou de uma agência reguladora. Se eventualmente esse órgão público, essa agência reguladora, cassar a autorização de funcionamento dessa sociedade, eles oficiam o Ministério Público para comunicar a cassação de autorização de funcionamento. E aí, a partir do momento que o Ministério Público ele é oficiado, ele é um dos legitimados para fazer judicialmente a liquidação dessa sociedade para o seu encerramento final. Então, a gente sempre vai ressaltar nas nossas aulas o papel do Ministério Público, tá? Bom, vamos para uma parte do nosso programa que, digamos assim, não é a parte assim mais atrativa,
porque digamos que ela seja menos popular. É a parte que envolve a questão do sistema financeiro nacional e do mercado financeiro de capitais e que estão interligados. Só para vocês entenderem como eles estão interligados, nós temos três órgãos de atuação nessa área, né? E que o Ministério Público pode atuar em conjunto com eles para apurar eventuais irregularidades no mercado através dos chamados inquéritos civis públicos. Então, esses três órgãos seriam, pessoal, de um lado, o Banco Central do Brasil, como agência reguladora do sistema financeiro, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, agência reguladora de papéis de investimentos no mercado e, consequentemente, de parte das sociedades, ou seja, aquelas sociedades por ações, entre elas principalmente a sociedade anônima, e o último órgão é o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que define as políticas do mercado financeiro e de capitais, pessoal. Então é claro que para a gente isso acaba tendo uma importância muito grande e não foi colocado à toa no edital, né? Como eu coloquei para vocês. Foi colocado justamente em razão da possibilidade de participação do Ministério Público, tá? Bom, aí a gente vai para um ponto que é bastante extenso no nosso programa, né? Que eu resumi só no título aí, que é o título Contratos Empresariais. Pessoal, existe uma quantidade relativamente grande de contratos, né, em espécie definidos aí no edital que eventualmente podem ser cobrados na prova. Muitos desses contratos, eles são de certa familiaridade a todos nós. Talvez não detalhes do ponto de vista jurídico, mas eles nos são familiar. E essa familiaridade com determinado tema, de certa forma, facilita a resposta de alguma questão, ainda que não pelo conteúdo, pela lógica, né? E você só pode falar em lógica quando eventualmente você tem um conhecimento mínimo daquele tema e não necessariamente um conhecimento jurídico. Os contratos, pessoal, eles na verdade eles se subdividem em três grandes grupos, né? A gente tem os chamados contratos operacionais, por exemplo, grande parte das empresas, operacionalmente falando, ou elas vão praticar compra e venda, ou elas vão praticar prestação de serviço. Então, esses são os chamados contratos operacionais. Tem os contratos de intermediação, que aí a gente tem uma quantidade relativamente grande de contratos, né? Que são contratos em que pessoas vão intermediar a venda de produtos e serviços, né? Então, por exemplo, se eu pensar no contrato de franquia, ele é um dos contratos mais famosos que existe em termos de intermediação, contrato de representação comercial. E tem um terceiro grupo de contratos que são os chamados contratos financeiros, né? Então, o contrato de alienação fiduciária em garantia, o contrato de leasing, né? Que a lei prevê o nome de arrendamento mercantil, contrato de factoring ou contrato de faturização. Então a gente vai ter toda essa gama de contratos aí para a gente poder fazer essa análise. Claro, há uma preocupação nesse aspecto, pessoal, porque embora a nossa banca, a exemplo de várias bancas de concurso aí, ela tenha esse perfil de ser uma banca legalista, ou seja, a maior parte das questões elas vêm daquilo que está efetivamente previsto na lei, nós vamos ter contratos empresariais que não estão previstos em lei. Então, se a gente fala do contrato bancário, contrato de cartão de crédito, se a gente fala do contrato de factoring, são três exemplos de contratos atípicos, ou seja, não tipificados em lei. O que, de certa forma, tira um pouco a nossa previsibilidade do que possa ser cobrado pela banca. Mas vocês vão entender a estrutura desses contratos para se eventualmente você se deparar com a cobrança entre eles. O outro tema, né, que também não é um tema muito popular, mas aí as pessoas associam isso muito mais pela dificuldade do que necessariamente pela compreensão em si, são os títulos de crédito, pessoal. Os títulos de crédito eles se dividem em dois grandes grupos. De um lado, o chamado títulos de crédito próprios, ou seja, aqueles que foram criados para ser efetivamente meio de pagamento. Então, a pessoa não tem dinheiro,
ela pode usar um título de crédito como meio de pagamento. Então são 4: o cheque, a duplicata, a nota promissória e a letra de câmbio. Mas 2 observações sobre os títulos de crédito. A primeira é: por que eu tenho que estudar se eles estão caindo em desuso? Não é assim, pessoal. Se diminuiu a circulação, mas não vai ocorrer o desuso. E eu vou explicar para vocês. É uma questão hoje para a gente fática, pessoal. Porque existem determinados estados do Brasil que são pouco atendidos pela internet. E mesmo em estados que são muito tecnológicos, como é o caso de São Paulo, tem áreas de São Paulo, tem municípios de São Paulo que tem uma oferta de internet que acaba não atendendo toda a população municipal, principalmente população que está em zona rural. Então é claro que existem áreas do Brasil que ainda são dependentes dos títulos de crédito, pessoal. Então acabe com esse pensamento do desuso. Talvez um dia, por questões tecnológicas, eles não sejam necessários. Agora, por outro lado, existem empresas que usam os títulos para operações empresariais cotidianas. Então, não é de uso contínuo para nós, mas são de uso contínuo para empresas. A gente fecha o nosso edital basicamente em cima de uma outra lei que eu quero que vocês coloquem no radar de vocês em termos da estratégia de estudos, pessoal. É a Lei 11.101 de 2005. A Lei de Falência e Recuperação, ou seja, a principal lei que nós temos tratando de insolvência empresarial. Então, quando eu falo de uma empresa que está em uma situação de insolvência, ou essa empresa vai buscar a sua recuperação para tentar superar a sua crise econômica, ou essa empresa terá que necessariamente se submeter a um procedimento de falência. Então aí a gente vai trabalhar as formas de recuperação, que são 3, né? A recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e a recuperação judicial que é especial para micro e pequenas empresas. E aí também a gente tem que ficar atento, porque esse é um tema do cotidiano e pode virar questão facilmente. Quando a gente fala de falência, a falência é um instituto que ganha uma importância grande nos nossos estudos em razão do papel do Ministério Público, porque enquanto o processo de falência está naquela fase inicial, ou seja, antes da decretação da falência, o Ministério Público não aparece. Mas a partir do momento que o juiz decreta a falência de uma empresa, o Ministério Público virá para dentro do processo. Então, a partir do momento que há a presença do Ministério Público, a gente tem que dar um peso maior para isso dentro da nossa prova, né? Dentro da discussão da nossa prova. Então, o Ministério Público, efetivamente, no processo de falência, a partir da decretação, ele age como parte no processo, pessoal. Porque, se você quiser entender bem, o que é a falência de uma empresa? É um processo de execução. É um processo onde nós vamos buscar os bens do devedor no sentido de satisfazer o crédito. Ocorre que a diferença é que é uma execução de natureza coletiva. E por ser de natureza coletiva, é que o Ministério Público, então, está presente dentro do processo de falência. A gente fecha a Lei 11.101 de 2005 falando de crimes falimentares. Mas professor, a gente vai estudar direito penal dentro de empresarial? Não. É que o comportamento que é tipificado como crime falimentar é ele que pode ter levado à decretação de falência de uma empresa, tá, pessoal? E a gente fecha o nosso edital falando de outras formas de insolvência empresarial, né, do tratamento, que não a falência e a recuperação. Por quê, pessoal? No próprio artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, eles vão excluir da incidência da lei as empresas estatais e, na sequência, eles vão excluir empresas que estão vinculadas a 3 agências reguladoras especificamente. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados e Banco Central. Então, empresas vinculadas a essas 3 agências reguladoras têm um tratamento próprio de insolvência empresarial, ou seja, elas estão sujeitas à intervenção da agência reguladora e se eventualmente elas estiverem diante de uma condição
que é algo que não possa ser superado, então elas vão se submeter a um procedimento de liquidação extrajudicial. Tá bom, pessoal? Então, ficam aqui as nossas dicas iniciais. A partir de agora, a gente começa a trabalhar, mas você já sabe que você já tem lição de casa. Assim que você terminar essa aula, o que você vai fazer? Você vai abrir o Código Civil lá no livro de Direito de Empresa, a partir do artigo 966, e é por ali que você começa o seu estudo. É uma estratégia importantíssima, considerando que ali eu tenho mais de 50% do meu edital. Tá certo? Empresarial é mais legal.